Hoje quero começar com uma nova série. Só tenho 15 minutos cada vez que eu faço um vídeo. E é uma das principais doutrinas da Bíblia, que é o temor do Senhor. Apesar de ser uma das principais doutrinas, ela é pouco ensinada. Há duas razões para isso. Uma é que aqueles que têm o temor do Senhor parece que não têm entendimento que isto pode ser e deve ser ensinado nas igrejas. Outros é porque nunca conheceram o temor do Senhor e nem sabem o que é. Então, eu quero falar sobre isto nesses próximos dias, amém? Bom, na década de 1980, um pregador famoso americano, daqueles teleevangelistas, né, com programa de TV, foi acusado de adultério e de fraude. E ele foi condenado e passou um tempo na prisão, dos anos de 1989 até 1995, chamado Jim Bakker. E quando ele estava na prisão, o John Bevere editou um livro chamado Vitória no Deserto. E Jim Bakker leu esse livro e o chamou para visitá-lo na prisão. Então John Bevere foi até a prisão e falou: e aí, o que houve? Você deixou de amar a Jesus? Ele falou: nunca deixei de amar a Jesus. A questão é que eu não conhecia o temor do Senhor. Eu só vim conhecer o temor do Senhor aqui na prisão. A prisão foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E muitos pregadores e muitos crentes não conhecem o temor do Senhor, assim como eu não conhecia. Então veja, era um pregador famoso e não conhecia o temor do Senhor. Eu, quando ainda muito menino no conhecimento de Deus, eu estava dentro de uma denominação e num domingo pela manhã o pastor pediu para que todos orassem com ele, entregando um grupo que havia blasfemado do Senhor. Porque esse grupo havia enviado uma carta anônima ao pastor, não concordando com algum ensino que ele estava fazendo. Só que ele não explicou que ensino era esse. Eu deduzi que era contra aquela doutrina principal, que na época eu não sabia, mas na realidade era uma heresia. E quando ele convocou a igreja, o temor do Senhor se levantou dentro de mim para que eu não participasse daquilo. Mas eu ainda estava muito fechado em doutrinas de igreja. Eu falei: mas como eu tenho que fazer isso porque eu sou obediente, eu sou submisso à liderança? E eu orei. Só que depois que eu orei, um peso muito grande veio sobre mim. E aquele peso não saía de cima de mim, que era a condenação do Senhor, porque eu havia desobedecido a Ele. E aquele peso, e na hora do almoço, eu não sei se eu já tinha almoçado ou não, eu sei que eu estava sentado à mesa, né, na cozinha, e minha mãe estava na pia. E eu falei: aquilo que nós fizemos está errado, está pesando no meu coração. E ela falou: no meu também. Então nós anulamos aquela oração que fizemos com o pastor, junto com toda a igreja, de manhã. E abençoamos aquelas pessoas e pedimos perdão, é claro, a Deus, primeiramente. Né? E assim a comunhão com o Senhor voltou e o peso foi embora. A questão ali, eu vi que aquele pastor não tinha o temor do Senhor, senão ele não teria convocado a igreja para fazer aquele tipo de oração. Eu fiz porque ainda era criança e não entendia direito as coisas. Mas o temor do Senhor é o que deve mover o nosso coração. Veja que aquele pastor, né, evangelista, que tinha muitos programas, que ficou muito rico, tendo esses programas pela TV, não tinha o temor do Senhor. E ele mesmo falou que muitos pregadores não têm. Então eu quero falar sobre o temor do Senhor.
Primeira vez que eu senti o temor do Senhor, eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. Eu havia pedido emprestado a Bíblia, acho que por uma parente minha, eu estava lendo. E quando eu comecei a ler, eu vi que Adão e Eva foi expulso do paraíso, e depois eu vi que todo mundo acabou em água por causa do dilúvio, e só Noé e a família de Noé que foi salva. Isso gerou temor no meu coração. Eu vi que na Torre de Babel houve a confusão das línguas, e mais tarde Sodoma e Gomorra foram totalmente destruídas, e até a mulher de Ló, né, que olhou para trás quando foi dito para não olhar para trás, mas o coração dela estava lá, né? Ela olhou e virou uma estátua de sal. Tudo isso gerou temor no meu coração, porque eu criei realmente na palavra de Deus. Então, eu brigava muito com minha mãe. Então, toda hora, a partir do momento que eu comecei a ler as Escrituras, o temor do Senhor veio sobre mim, então eu estava sempre pedindo perdão. Alguma malcriação que eu fiz, alguma maneira rústica, né, que eu falei com dolo, alguma coisa assim, eu toda hora estava pedindo perdão. E ela estranhou, porque isso nunca aconteceu comigo. E ela perguntou para alguém que estava acontecendo isso comigo, que eu estava lendo a Bíblia e eu estava agindo dessa maneira. Então a pessoa falou que quem lê a Bíblia fica louco. E minha mãe, temendo isso, tirou a Bíblia de mim. E como que eu era menino, não tinha ainda, né? Eu não sei a idade exatamente que eu tinha, mas eu obedeci. E sem eu ler a Bíblia, o temor do Senhor foi esfriando, arrefecendo, até que não tinha mais. Passado muitos anos, eu já bem adulto, e num dia de trabalho, isso foi em 1987, janeiro de 1987, eu achei um folder de 4 páginas em cima da mesa de trabalho. Eu li aquele folder e era uma mensagem evangelística, uma mensagem bíblica. E aquilo tocou o meu coração muito forte. Se nada mais depois daquilo acontecesse, obviamente aquilo ia se arrefecer dentro de mim até desaparecer. Mas acontece que naqueles dias, uma pessoa que era amiga da minha namorada, trabalhava no andar térreo, eu trabalhava no 7º andar de uma loja de departamentos, ela passou na minha sessão, eu era encarregado de instrumentos musicais, ela trabalhava de vendedora na perfumaria. E ela me disse algo, né, que uma crente disse para ela que o que estava acontecendo era uma profecia da Bíblia. Ora, o que estava acontecendo é que era o plano Bresser, que era aqueles congelamento, que a inflação era muito alta naquele período, então o governo sempre lançava um tipo de congelamento. Então, até as indústrias se adequar e fazer uma máscara, né? Por exemplo, eu vendia um violão chamado Sonante. Então, para mudar de preço, ele veio com outro nome, ele veio como Tonante e mudou apenas o verniz, mas o violão era o mesmo, mas para vir com um novo preço eles tinham que mudar. Então, as indústrias tinham que se adequar, fazendo uma máscara, né, para vir com um novo preço. Então, o que tinha, só o que tinha na prateleira que vendia, então logo acabava e não tinha mercadoria. Só que na Bíblia fala algo que aconteceria no mundo, e aqui era um problema local, era só no Brasil por causa da inflação. Então havia o congelamento, havia esse problema. Mas o que me chamou a atenção foi justamente que na Bíblia havia profecia. Anos atrás eu tinha lido o livro do Nostradamus, que falava de profecias, mas foi um fiasco aquele livro de Nostradamus. Não valia nada aquilo. Mas a Bíblia, o livro mais antigo do mundo, né, eu nunca tinha lido, eu falei, tem profecia? Então me interessou. E a minha namorada tinha uma Bíblia que ela ganhou da mãe dela, mas nunca leu, então eu comecei a ler. E eu lembrei daquelas histórias que eu comecei a ler quando menino. E o temor do Senhor veio no meu coração. Da mesma forma, quando eu era criança, já tinha vindo através do folder, mas aumentou
conforme eu ia lendo as Escrituras. O temor do Senhor vem principalmente quando você lê sobre os juízos divinos. Porque você começa a entender que toda a humanidade passará pelo juízo. Ninguém escapará do juízo. Então isso foi demonstrado desde a antiguidade para nós sabermos disso. Entende? Então, quando nós lemos sobre o juízo, o temor do Senhor toca o nosso coração, para que nós o tememos, reverenciamos e levamos a sério a sua palavra. Uma das coisas que eu aprendi sobre o temor do Senhor é levar muito, mas muito a sério a sua palavra. Aqueles que não têm o temor do Senhor não levam a sério a sua palavra. Então, é sobre isso que eu quero falar, com detalhes, para que você entenda o que é o temor do Senhor, uma vez que é uma doutrina que pode ser e deve ser ensinada. Eu quero que você entenda a importância do temor do Senhor. Eu quero começar falando lá em Êxodo 20:20, quando Moisés manda o povo se preparar para se encontrar com o Senhor no Monte Sinai. E o povo teve medo. E olha o que Moisés diz em Êxodo 20:20. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Veja, ele fala de um temor diferente. Primeiro ele fala, não temais, é o medo, fobia. Depois, o Senhor veio para vos provar, para que o temor, que não é fobia, mas é um outro tipo de temor, que é uma reverência santa, é levar Deus a sério, para que o temor esteja no seu coração e você não pecar contra ele. Então, esse temor é que vai funcionar nas nossas vidas. Então, foi esse temor que eu fui tocado. Aí eu comecei a frequentar uma igreja que o irmão da minha namorada frequentava, ele me falou, eu fui lá ver e tal. Só que quando o pastor pregava, ele me lembrava mais um professor de história. A palavra que ele pregava não tocava o meu coração, mas quando eu li a Bíblia, essa tocava. Então, eu comecei a mudar. Em fevereiro, já no mês seguinte, eu larguei de fumar. E eu havia fumado por 19 anos, eu larguei de fumar. E eu já me considerava crente, mas eu não conhecia Jesus. Eu só conhecia o temor do Senhor. Eu estava lendo a Bíblia, ainda estava, lógico, no Velho Testamento. Chegou em março, um rapaz, eu comecei a falar com várias pessoas, e tinha um rapaz do 5º andar, ele era encarregado do setor de presentes. E eu conhecia, fizemos amizade, e ele falou para mim, já fizeram o apelo? Eu falei, o que é apelo? Não te chamaram para aceitar Jesus e você fazer uma oração, convidando Jesus para morar no seu coração e você entregando a vida para ele? Eu falei, não. Mas ele me explicou como que era, e eu cheguei de noite na minha casa e fiz essa oração, entregando minha vida a Jesus. No momento que eu fiz isso, eu vi que alguém entrou no meu quarto. Eu fui olhar para trás pensando que era minha mãe, mas não tinha ninguém ali. Mas eu sentia uma forte presença. Eu fechava os olhos e sentia que alguém me abraçava, mas era dentro de mim. Foi ali que eu conhecia Jesus. Foi ali que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Veja, o temor do Senhor me levou até Jesus. Aí eu conheci, através de Jesus, a graça, que é outra doutrina, uma das principais doutrinas da Bíblia também, mas eu não vou falar da graça, eu vou falar principalmente do temor do Senhor nesses próximos dias. Amém? Até lá.